E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos, tome Red Bull, tome Night Power, seja lá o que for, tome café, não deixe essa preguiça vir, não deixe, e também não faça a passagem. Digo muito isso para meus alunos, quando tá matéria demais, tá perto do concurso, eles já estão cansados, eu noto que eles já estão começando. Pessoal, não façam a passagem agora. O que é a passagem? Já viram dizer que você só tá de corpo presente, não tá com a alma presente? A passagem é quando sua alma passa para outro canto, que deixa lá só o seu corpo. Não faça a passagem, fique comigo. Se tá com sono, lava o rosto, toma café, não passa mais de 5 minutos fazendo isso e volta para a aula. Bora lá, turma. Então a gente está estudando os requisitos do concurso de pessoas. Vimos que, como regra, em relação ao concurso de pessoas, nós adotamos a teoria monista unitária. Mas essa teoria monista unitária, ela é temperada, ou seja, ela comporta exceções, como a gente já falou. Além da teoria monista unitária, tem uma teoria dualista e tem uma teoria também pluralista, mas essas não são as adotadas pelo Código Penal. E para ter concurso de pessoas, além de ser necessário ter concurso de agentes, existe relevância nas condutas praticadas desses indivíduos, precisa haver liame subjetivo, é um nexo psicológico. Vimos, pessoal, que o liame subjetivo ele deve ocorrer antes da consumação do delito, porque se o delito se consuma e depois há adesão, não tem que se falar em concurso de pessoas. Agora a gente estava estudando no final da aula sobre situações onde existe duas ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime, só que essas pessoas não estão com liame subjetivo. O exemplo que eu dei, quando o presidente Kennedy morreu, era todo mundo assumindo a autoria. Vamos supor que duas pessoas estavam escondidas, duas ou mais pessoas estavam escondidas, sem saber uma das outras. E as duas atiram. Nesse caso, é um caso de autoria colateral. Então, a autoria colateral ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para o crime, só que essas duas ou mais pessoas não sabem uma das outras. Então, se ela não sabe uma da outra, então não é um caso de concurso de pessoas, é um caso de autoria colateral. Então, imagina que o A e o B estavam escondidos e os dois atiraram ao mesmo tempo no C, sem saber um do outro. Nesse caso, é um caso de autoria colateral. Professor, como é que vai ser a punição desses dois indivíduos? Ora, se foi a bala do A que matou o C, o A responde pelo consumado e o B responde pelo crime tentado. Então, no caso de autoria colateral, se o A e o B tivesse um combinado com o outro, não seria caso de autoria colateral. Se tivesse um combinado com o outro, seria caso de concurso de pessoas. Aí não ia importar se foi a bala do A ou a bala do B que matou o C. No caso de concurso de pessoas, como todo mundo responde pelo mesmo crime, se foi a bala do A que matou o C e o A e o B estavam em concurso, tanto o A como o B responderia pelo crime na forma consumada. Acontece que a gente não está estudando concurso, a gente está estudando o caso de autoria colateral, onde o A e o B não estão em concurso. O A e o B atiram ao mesmo tempo. A perícia descobre que quem matou foi a bala do A. Nesse caso, o A responde pelo crime consumado e o B responde pelo crime tentado. Beleza, essa é a autoria colateral, quando duas ou mais pessoas, sem saber uma das outras, concorrem para o mesmo crime. Agora, professor, imagina que o A e o B atiraram e o C morreu. Só que não ficou caracterizada qual foi a bala que matou. Não se sabe se foi a do A, não se sabe se foi a do B. Ora, nesse caso, é um caso que a gente chama de autoria incerta. A autoria incerta é um caso de autoria colateral, duas pessoas concorrendo para o mesmo crime, sem saber uma das outras. É um caso de autoria colateral que não se descobre quem efetivamente consumou. Se não se descobre quem efetivamente consumou, os dois respondem pelo crime na forma tentada. Os dois respondem por tentativa. Então, na autoria colateral, os dois não têm liame subjetivo, mas sabem quem efetivamente consumou o crime. Se foi a bala do A que matou, o A responde por consumado e o B por tentado. Na autoria incerta, um não sabe do outro e não se descobre quem efetivamente cometeu o crime. No caso de autoria incerta, ambos respondem pelo crime na forma tentada. Beleza. E turma, só para finalizar esse liame subjetivo, eu vou repetir algo que eu tinha falado na aula passada. Para haver concurso de pessoas, precisa haver, então, a adesão.
de desígnios, ou seja, um querer participar do crime do outro. Só que tem que haver homogeneidade nesses desígnios. Ou seja, eu só respondo pelo crime doloso se eu concorri dolosamente. Eu só respondo pelo crime culposo se eu concorri culposamente. Como assim, professor? Não entendi. Veja, não dá para você ser partícipe doloso, não dá para você ser partícipe doloso num crime culposo. Assim como não dá para você ser partícipe culposo num crime doloso. Só a participação e coautoria se o partícipe e o autor tiver dolo, se os coautores tiver dolo. Só a coautoria em crime culposo se ambos tiverem culpa. Não dá para você misturar. Não dá para dizer que um agiu dolosamente e outro agiu culposamente e ambos estão em concurso de pessoas. Então, essa identidade de desígnios, essa adesão que um faz na conduta do outro, tem que ser homogênea. Dolo, dolo, culpa e culpa. Em outras palavras, não há concurso de crimes quando um age de forma dolosa e outro age de forma culposa. Há concurso de crimes quando os dois ou estão de forma culposa ou estão de forma dolosa. Sem esquecer que não existe participação em crime culposo. Fechou? Beleza. E finalmente, pessoal, como último requisito para o concurso de pessoas, tem que ter a identidade da infração penal. Ou seja, os agentes, para ver concurso de pessoas, têm que querer praticar o mesmo crime. Então eles têm que ter identidade de infração penal. Mas sobre isso, o parágrafo 1º, ele relativiza. Aliás, é o parágrafo 2º do artigo 29 relativiza. Diz o seguinte, ó, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Ou seja, se eu combino com o Roberto de só furtar alguém, e na hora do crime o Roberto resolve roubar, o que o parágrafo 2º está dizendo para a gente é que como eu quis participar de crime menos grave, eu vou responder pela pena do crime menos grave. Então eu digo, Roberto, bora ali furtar alguém? Aí o Roberto, beleza, professor, bora. Só que na hora, o Roberto vai tacar a voadora na pessoa e pega a bolsa. Nesse caso, eu, Sidney, que quis participar de furto, que é um crime menos grave, vou responder pelo artigo 155 do Código Penal. E o Roberto, como efetivamente matou, ele responde pelo artigo 157, que é o... matou, efetivamente roubou, o Roberto responde pelo artigo 157 do Código Penal. Daí ele diz, daí o código diz, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena desse. Então, como eu quis participar de um furto e o Roberto do roubo, o Roberto vai para o roubo e é para o furto. Exemplo de livro. 2 agentes queriam furtar uma casa. Durante o furto apareceu alguém e um dos agentes pegou e estuprou essa pessoa. Final das contas, responde pelo estupro só o cara que estuprou. Então o cara que estuprou responde pelo estupro e pelo furto. Já eu vou responder só pelo furto, porque eu só queria responder pelo furto. Agora, pessoal, o legislador não é ingênuo. E o legislador sabe que às vezes dá para você perceber que o cara iria cometer um crime mais grave. Então eu digo assim, Roberto, bora furtar alguém? Aí o Roberto, bora, professor. Acontece que eu sei que o Roberto já tem 3 passagens na polícia por roubo e o Roberto só anda armado. Aí eu disse, não, mas mesmo assim eu vou confiar no Roberto. Eu acho que ele vai só furtar mesmo ele só andando armado. Chega na hora do furto, o Roberto saca a arma, bora passar a bolsa. Nesse caso, era previsível que o Roberto ia roubar. E eu mesmo assim fui fazer o crime com ele. Nesse caso, a pena vai ser o do furto, só que vai ter aumento de pena. Olha o que diz aqui, a partir daqui, ó. Essa pena, ou seja, a pena do crime mais grave, será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, nesse caso, onde eu disse, Roberto, bora praticar um furto, e o Roberto, com 3 passagens na polícia por roubo e só anda armado, era previsível que o Roberto ia roubar também. Mas eu, Sidney, como eu quis só furtar, e ficou caracterizado que eu queria só furtar, aí nesse caso, eu vou responder por furto, mas como era previsível que o Roberto ia roubar, o juiz pode aumentar minha pena até a metade.
Essa situação, pessoal, onde o agente quer concorrer para um crime menos grave e o outro vai e concorre para um crime mais grave, é conhecido doutrinariamente como cooperação dolosamente distinta. Então, se for cooperação dolosamente distinta, se você ouvir falar em cooperação dolosamente distinta, significa a situação onde há concurso de pessoas, mas um quis praticar o crime menos grave e o outro quis praticar o crime mais grave. Aí, turma, aqui embaixo eu coloquei uma observação, até retirada das lições do grande doutrinador do Rogério Sanches. E o Rogério Sanches, ele faz uma observação assim: se o crime mais grave for resultado de culpa, todos responderão pelo crime mais grave, desde que seja previsível. E aí ele dá o seguinte exemplo. Ele diz que se por acaso a gente está numa casa furtando, e o que a gente quer é furtar, aparece alguém e o Roberto, sem querer, por culpa, bufo, saca a arma e mata a pessoa, nesse caso, para o Rogério Sanches, como esse crime praticado pelo Roberto, esse resultado mais grave, a morte da pessoa, foi na forma culposa, tanto eu como o Roberto responderíamos por latrocínio. Então veja, de acordo com o Rogério Sanches, o parágrafo 2º diz respeito a quando um dos concorrentes dolosamente quis praticar o crime mais grave. Então eu quis praticar o furto, na hora o Roberto sacou a arma, apontou para o cara e cometeu o roubo. O Roberto dolosamente cometeu o roubo. Então, nesse caso, onde há dolo, um quis praticar o crime menos grave e outro quis praticar o crime mais grave dolosamente, aí se aplica o parágrafo 2º. Eu vou responder pelo crime menos grave, e se era previsível, com a pena aumentada até a metade, e o Roberto responde pelo crime mais grave. Acontece que o Rogério Sanches, ele diz, olha, o parágrafo 2º vale para se o resultado mais grave ocorrer de forma dolosa. Porque se o resultado mais grave ocorrer de forma culposa, todo mundo vai responder pelo crime mais grave. Aí o exemplo é esse. Eu quero furtar a casa. Chega alguém, o Roberto vai e atira culposamente. Ele se desespera e puf, atira. Nesse caso, ambos, nós dois, como a morte ocorreu por culpa, nós dois, de acordo com o Rogério Sanches, responderíamos pelo resultado mais grave, ou seja, pelo latrocínio, desde que fosse previsível que isso poderia acontecer. Ora, eu estou indo praticar um furto com o Roberto, e sei que o Roberto está com arma, é previsível que se aparecer alguém, o Roberto pode se desesperar e atirar. Aí, nesse caso, os dois responderiam por latrocínio. Então, o parágrafo 2º só se aplica para se o crime mais grave for praticado de forma dolosa e não se for praticado de forma culposa. Perfeito. E para a gente acabar o artigo 29 e passar para o artigo 30, 31, depois falar de alguns fechamentos, né, da nossa matéria e resolver questões, eu tenho que falar do parágrafo 1º, que eu até já andei antecipando. O parágrafo 1º diz assim, ó, se a participação for de menor importância, pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Até hoje, pessoal, se discute o que é participação de menor importância. O que é que significa isso? Turma, aqui é um conceito aberto para o juiz. É o juiz que vai decidir se a participação do indivíduo foi efetiva para o crime acontecer ou se a participação do indivíduo ajudou que o crime acontecesse, mas foi uma participação de menor importância. Nesse caso, de participação de menor importância, o juiz pode diminuir a pena, e isso é um direito subjetivo do réu, de 1/6 a 1/3. Então, se eu induzi, instiguei, eu auxiliei, eu, por exemplo, dei uma faca para o Roberto matar alguém, e o Roberto tinha uma arma, aí o Roberto utilizou a arma e a faca na hora do crime, ora, a minha participação não foi de tão grande importância, porque o Roberto já tinha uma arma. Nesse caso, a minha pena, eu vou responder pelo crime, já que eu auxiliei para o crime acontecer, só que minha pena vai ser diminuída de 1/6 a 1/3. E essa pena diminuída, ela é um direito subjetivo do indivíduo. É um indivíduo que tem o direito subjetivo, de que a participação dele foi de menor importância, de ter a pena diminuída. E só um detalhe, esse benefício de diminuição de pena de 1/6 a 1/3, se a participação for de menor importância, só vale para o partícipe. Em outras palavras, se foi o coautor de menor importância, o coautor não tem direito à diminuição de pena. O coautor
não tem direito à diminuição de pena. Só tem direito à diminuição de pena o partícipe quando o juiz nota que no caso concreto, por isso que é um conceito aberto, é casuístico, depende de caso para caso, no caso concreto a participação do indivíduo foi de menor importância. Tranquilo? Beleza. E agora, turma, superado o artigo 29, o concurso de pessoas que está no artigo, a partir do artigo 29 só tem 3 artigos, o 29, o 30 e o 31. Então a gente vai conversar agora sobre o artigo 30 do Código Penal. E o artigo 30 fala de circunstâncias incomunicáveis. E ele diz assim, ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Professor, o que é isso? Condições ou circunstância de caráter pessoal? Turma, existem as elementares dos crimes. Existe as elementares do crime. Elementar do crime é toda parte do crime que, se não tiver, o crime deixa de existir. Então, elementar do crime é toda parte do crime que, se não tiver presente, aquele crime deixa de existir. Por exemplo, peculato. Peculato é um crime praticado por funcionário público. Funcionário público é um elementar do crime de peculato. Por quê? Porque se não tiver a condição de funcionário público, não vai ter o crime. Outro exemplo, alguém. No crime de matar alguém, alguém é um elementar do crime. Se eu matei um animal, não tem homicídio. Por que não tem homicídio? Porque homicídio é matar alguém. Então alguém é um elementar do crime de homicídio. Agora tem circunstâncias, pessoal, que são secundárias. Não são circunstâncias elementares, mas são circunstâncias secundárias. Circunstâncias secundárias são aquelas que não alteram o crime continua existindo. Só vai alterar características secundárias do crime. Por exemplo, matar alguém de dia e matar alguém à noite, seja dia, seja à noite, tem um homicídio. Só que o homicídio de dia é diferente do homicídio de noite. Daí é uma circunstância secundária. E eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que tanto as elementares como as circunstâncias secundárias, elas podem ter o caráter pessoal, caráter subjetivo, ou caráter objetivo. Então elas podem ter um caráter pessoal, ou seja, subjetivo, ou podem ter um caráter objetivo. E as circunstâncias de caráter objetivo são aquelas que diz respeito aos meios, aos modos de execução, aos meios e aos modos de execução. Ou seja, eu praticar o crime com arma ou sem arma, meio de execução, então isso aí é uma característica, é um caráter objetivo do crime. A forma como eu faço, se é por escalada, se é arrombando, isso é um caráter objetivo do crime. Agora o crime, além do caráter objetivo, tem o caráter subjetivo, que diz respeito, por exemplo, aos motivos do crime. Por exemplo, eu matei por motivo fútil. O Roberto já matou por relevante valor moral. Isso diz respeito às características pessoais. Por isso que são circunstâncias subjetivas. Os motivos que o crime aconteceu. Aí olha o que, é que o artigo 30 está dizendo pra gente. Não se comunicam as condições e circunstâncias de caráter pessoal. Então a regra é que condições e circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. Isso significa que o fato de eu ter matado com motivo fútil não agrava a pena do Roberto. Professor, não estou entendendo. Não perca de vista que a gente está estudando concurso de pessoas. Então, para haver concurso de pessoas, precisa ter pelo menos 2 ou mais pessoas envolvidas. Aí veja, dizer que não se comunica significa que uma circunstância do A não influi na pena do B e a circunstância do B não influi na pena do A. Ou seja, circunstâncias e condições de caráter pessoal, como regra, não influenciam na pena do outro. Por exemplo, ser maus antecedentes
é uma circunstância de caráter pessoal. O A é maus antecedentes e o B tem bons antecedentes. O que o artigo 30 está dizendo é que essas circunstâncias de caráter pessoal, elas como regra não se comunicam. Ou seja, o fato do B ter cometido um crime com o A, que é maus antecedentes, não faz com que a pena do B seja aumentada. Então os maus antecedentes do A não influem nem contribuem na pena do B. Assim como o B, que é bons antecedentes, cometeu crime com A, o fato do B ser bons antecedentes não influi nem contribui na pena do A. Então o artigo 30 está dizendo, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, como regra, não se comunicam. Maus antecedentes, motivo fútil, motivo torpe, bons antecedentes, tudo isso são circunstâncias de caráter pessoal. Elas, como regra, não influem nem contribuem na pena do outro. Agora, leia a contrário senso. Ora, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, elas não se comunicam, mas as circunstâncias e as condições de caráter objetivo se comunicam. Por exemplo, o fato de o A portar a arma e o B não, quando eles forem processados, vai ter agravante por ele portar a arma. O professor quer dizer que só quem estava com arma era o A. O B responde com a pena agravada pela utilização da arma, responde. Mesmo que o B não tivesse com a arma, responde, porque é uma circunstância de caráter objetivo. E o que não influi nem contribui na pena do outro, como regra, é a circunstância de caráter pessoal. A circunstância de caráter objetivo, meio, quais foram os meios utilizados para o crime, como foi o crime praticado, como regra, ela influi na pena do outro. Agora veja, para essa circunstância, qualquer circunstância influenciar na pena do outro, tem que ter dolo. Professor, não entendi. O que eu estou dizendo para vocês é que o fato do A usar a arma para o crime e o B não, e se eles estão em concurso de pessoas, quando eles forem processados, ambos vão ser processados, até o B, pela utilização da arma. Mas o B precisa ter ciência da utilização da arma. Porque não esqueça, não existe responsabilidade penal objetiva. Toda e qualquer responsabilidade penal é subjetiva. Tem que ter pelo menos o dolo. Então, circunstância de caráter objetivo influi na pena do outro. O fato de o A usar a arma influi na pena do B, desde que o B tenha ciência de que o A usa a arma. Porque se eu combino de cometer um roubo com o Roberto, só que eu digo, Roberto, sem usar a arma, tá? Aí o Roberto, beleza. Aí a gente vai, na hora o Roberto saca a arma. Nesse caso, como eu não sabia que o Roberto estava com a arma, o Roberto responde pelo roubo agravado pela causa da arma, e eu não respondo por roubo agravado pela arma, respondo só por roubo simples. Então, circunstâncias de caráter objetivo influem e contribuem na pena do outro, desde que se haja ciência. Agora, as circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam. Ou seja, não influem nem contribuem como regra. Só que a parte final do artigo 30 diz, salvo quando elementares do crime. Então tá bem aqui, ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Você já sabe o que é. Os motivos do crime, os antecedentes, o fato de eu ter cometido o crime contra meu ascendente, contra meu descendente, são circunstâncias de caráter pessoal. Só que elas vão se comunicar quando elementares do crime. E elementar, você já sabe que é uma circunstância, que é algo que se você retirar, não tem mais aquele crime. E agora a gente fala de algo importantíssimo. Será que o João, que não é funcionário público, pode responder por um crime funcional? Um crime que só quem comete é funcionário público? Pode. A partir do artigo 312, como eu falei para vocês, tem um crime funcional. No artigo 312, por exemplo, tem um peculato. Peculato, em rapidíssimas palavras, até porque são várias espécies de peculato, peculato, em rapidíssimas palavras, é o furto do funcionário público. É o funcionário público se utilizando de suas condições, das suas facilidades do emprego público, ele subtrair algo da repartição pública ou de terceiro que esteja sobre a custódia da administração pública.
Nesse caso, o particular pode responder por peculato? Pode. O particular pode responder por peculato, desde o particular esteja em concurso com o funcionário público e conheça a circunstância de funcionário público. É muito comum cair em prova assim. João, auditor federal, amigo íntimo de José, seu vizinho, foram praticar furto contra a administração pública valentes da condição de João. José é particular, José responde por. Ora, o José praticou o furto com o funcionário público se valendo das facilidades do funcionário público. O José é amigo íntimo de João e é vizinho de João. O José sabe que João é funcionário público? Sabe. Então, nesse caso, essa circunstância de caráter pessoal, que é ser funcionário público, influi na pena do outro. De forma que o José responderia também por peculato. Professor, não estou entendendo. Veja, pessoal, o que a gente conversou é que circunstância ou condição de caráter pessoal, como regra, não influi nem contribui na pena um do outro. Só que essa circunstância de caráter pessoal vai influir na pena, ou seja, vai se comunicar quando elas forem elementar do crime. Então, circunstância de caráter pessoal elementar do crime se comunica, influi. Para ter peculato, precisa ser funcionário público. Então, o funcionário público é um elementar do crime de peculato. O funcionário público que comete um crime com um particular e o particular conhece essa condição de funcionário público, o fato desse funcionário público ser funcionário público ser uma condição de caráter pessoal se comunica ao particular, de forma que é sim possível que o particular responda por um crime funcional, desde que ele cometa um crime com o funcionário público sabendo da condição de funcionário público. Outro exemplo, esse exemplo que eu vou dar agora, ele é mais divergente, mas eu vou falar a regra sim, eu vou falar a doutrina majoritária. Em relação ao infanticídio. Infanticídio, você sabe, que é um crime que está no artigo 123 do Código Penal, e ele é matar o próprio filho em estado puerperal. Ou seja, é a mãe, logo após o parto, matar o próprio filho em estado puerperal. O João sabe que a esposa dele está, logo após o parto, em estado puerperal e vai matar o próprio filho. E o João vai e ajuda essa mulher a matar o próprio filho. Ele é partícipe, ele instiga, ele diz, vai mulher, mata, pode matar. Mata que a gente não tem condição de sustentar esse menino, não. A mulher vai e mata o filho. Nesse caso, pessoal, o João responde também por infanticídio como partícipe. Sabe por quê? Porque estado puerperal é um elementar do crime de infanticídio. Porque se não tiver o estado puerperal, não tem infanticídio. E essa circunstância de caráter pessoal, esse estado puerperal, para a doutrina majoritária, repita, é divergente, mas para a doutrina majoritária, esse estado puerperal é uma condição de caráter pessoal e, portanto, se comunica ao João. Então, o João, mesmo não estando em estado puerperal, se ele souber que a esposa está em estado puerperal e logo após o parto ajuda a matar o próprio filho, o João responde por infanticídio, com base no artigo 30 do Código Penal. Pessoal, do fundo do coração, espero que você tenha entendido. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.